Salve, rapaziada, vamos trazer aqui um react do que disse Josa Novales sobre o volante barra meio campo central, barra lateral direito, barra ala direito, barra pode jogar também de ponta direita, Fabrício Domingues, tá? Mas antes disso, vamos trazer aqui a atualização do que disse o Facundo Sanches sobre essa informação, né? Que existia ali uma disputa com o Nacional pelo jogador. Fabrício Domingues não jogará em Nacional. Tiene tudo avançado com o Sport Recife. Racing Lô cede por empréstimo por 1 ano com a opção de compra ao finalizar a temporada, né? Adiantada aí por César Luiz Melo, e aí o César Luiz Melo não tinha destrinchado que o Nacional também estava interessado no jogador, mas também foi complementado aqui pelo Facundo Sanches. Então, está tudo muito bem encaminhado aí para o Fabrício Rodrigues Domingues, foi mal, ser o novo reforço do esporte aí para essa próxima temporada, tá? Muito diferente. As contratações são muito interessantes, muito acima da média. A visita ao mercado é muito qualificada, gente. Assim, muito qualificada. Né? Um grande jogador chegando aí ao Leão. E agora o Sport anunciou o Fabrício Domingues, jogador uruguaio de 25 anos, né, que teve ali a sua carreira, sobretudo no Racing de Avellaneda. Um jogador que foi um dos símbolos daquela conquista do Racing do Codê, naquela ocasião em que o Racing precisou jogar muita bola. Por quê? Porque o defensa era o melhor defensa e justiça da história, o melhor trabalho autoral da vida, da carreira do Sebastião Becacete, né? Então, veja, aquele defensa obrigava o Racing a vencer todos os jogos, gente. De forma implacável, porque a defensa era um perseguidor cruel daquele Racing, e aí o Racing, no final das contas, acabou ficando com o título, né? Um dos jogadores muito importantes, uma espécie de jogador ali, enfim, como eu posso dizer, né? Um jogador do técnico, né? Um jogador de confiança do técnico, né? É o famoso Coringa, tá, gente? É o faz tudo. Era o Fabrício Domingues, né? Ele era símbolo daquela condição tática do Racing de Avellaneda. Ele era um dos símbolos, né, da condição tática. Por quê? Porque ele é um jogador de uma visão tática e de comprometimento tático muito importantes para a equipe em que ele está jogando. E essa é uma das grandes características do Fabrício Domingues, né? A capacidade, por exemplo, de entender o jogo, né? Isso ele sofisticou quando estava no Defensa e Justiça. Além disso, gente, é um jogador que trabalhou muito bem a polivalência, consegue no Defensa, também aprimorou esse tipo de coisa. É um jogador que já atua na lateral direita, como ponteiro direito, como meia aberto pela direita, como, né, meia aberto pela esquerda. Acho até que não funciona muito bem, e em certos momentos, particularmente em 4 partidas, foi colocado também como ali um meio campista pelo corredor central, como um camisa 10 de chegada ali à área. Acho que isso aí em alguns momentos funcionou, em outros não. Ali para a esquerda não funcionou muito bem. Ó, parênteses aqui, tá? Só para passar a informação para vocês. Segundo a matéria do Portal do Leão, ele jogou de lateral direito em 20 jogos, de segundo volante 19 jogos, ponta direito 18 jogos, meia pela direita 16 jogos, volante, primeiro volante no caso, 13 jogos, meia armador 4 jogos e jogou uma vez pela esquerda, como o Josa falou, mas que não deu certo jogando pela esquerda, nem também deu certo jogando como meia armador. Ele deu mais certo ali jogando como um segundo volante e também como um ala mesmo, né? Mais um ala do que um lateral em si. Mais um ala, mas também pode jogar de lateral, tá? Só para passar esse contexto. E se vocês pegarem os highlights do Fabrício Domingues, você vai ver que é um jogador que está a todo momento utilizando esse corredor pela direita para chegar fazendo cruzamento na área, que já vai falar um pouquinho mais sobre ele. Se inscreva lá no canal de Josa, tá? Se inscreva lá no canal de Josa também, deixa o like lá no vídeo, porque ele sempre vai trazer as análises aí quando o esporte fizer contratações, principalmente no futebol sul-americano também, tá? Agora, nas outras posições em que ele jogou, ele manteve a qualidade muito em alta. Se ele, né, se preciso for ele atuar como lateral, ele vai conseguir fazer esse trabalho. Se preciso for ele trabalhar como volante, também jogou como volante, vai fazer isso muito bem. Se preciso for ele trabalhar como atacante pelo setor direito, também acho que vai entregar. Portanto, estamos falando de um jogador que pratica uma polivalência do bem, né, com raríssimas exceções aí, sobretudo essas duas que eu falei agora há pouco, né. Então, nesse sentido, é um jogador importante para a Série B, que o Sport está formando uma equipe aí que tem força e também tem ali uma questão tática importante. A gente está vendo qualidade, força e também condição tática chegando ali, montando ali, premiando a montagem desse time do Sport, né? Então o Fabrício Domingues, por exemplo, é um jogador que tem essa condição de estar em vários lugares do campo, né? É um jogador que tem um passe, de certa forma, bastante qualificado, é um jogador que precisa ali melhorar esse passe longo e profundidade dele. Quando ele tenta praticar, não tem muita eficiência, mas o passe médio e curto dele costuma ter muita eficiência, né? É um jogador que também consegue gerar muitas associações ali com outros meio-campistas nessa condução ali da bola, sobretudo quando a bola cai no setor direito, né? E
a progressão para o campo, para a área do adversário costuma ter também bastante qualidade. É um jogador que consegue, sobretudo, gente, isso é muito importante, ter muita eficiência nos cruzamentos, meus amigos, é isso mesmo, nos cruzamentos. Isso acho até que foi algo que também ele aprimorou lá no Defensa e Justiça, né? Tem um alto número assim, de acertos nos cruzamentos, enorme, muito, muito grande mesmo, muito maior do que a média dos laterais barra ponteiros, né, que caem ali na linha de fundo e fazem o cruzamento. Contudo, quando ele vai ali de fundo, ele não faz somente esse cruzamento por elevação, também, às vezes, faz esse cruzamento para trás, rasteiro, né, que é fatal ali para o time adversário, né, porque encontra, né, os meio-campistas chegando numa condição muito favorável, né, com espaço, em geral, muito aberto, né, para arrematar e marcar gols para a equipe. Então, o Fabrício Domingues é, portanto, um jogador que tem esse entendimento aí da hora de fazer esse passe, faz esse passe muito bem por baixo e também pelo alto, né? É um jogador que tem ali tem um entendimento do jogo, uma temperatura do jogo muito boa, ou seja, entende que nessa hora eu preciso me aplicar um pouco mais, nessa hora eu preciso ser um jogador muito mais tático, essa hora é a hora de eu entregar um pouco mais na questão física. Este é o momento, por exemplo, que eu tenho que discutir com o juiz, é o momento, inclusive, que eu tenho que cair aqui, simular uma lesão se for o caso, ou seja, ele tem essa compreensão total sobre a temperatura do jogo, ele consegue sentir a temperatura do jogo e costuma agir conforme o sentimento que ele tem dessa temperatura do jogo. Isso é muito importante para um jogador. É o famoso jogador que sabe fazer a catimba na hora certa, né? Coisa que faltou também para o esporte nessa temporada aí. Mas falta esse jogador um pouco mais brigão com o árbitro, que cobre, que faça a catimba também, que cai no momento que tem que cair mesmo. É o famoso jogador quase que argentino. Ele é uruguaio, mas jogou boa parte da carreira dele também no Racing da Argentina, né? Defesa e Justiça também é da Argentina. Futebol, sobretudo em jogos mais importantes aí que a sua equipe tem na temporada, né? Então falamos aqui, por exemplo, de características. Também precisamos falar do jogo aéreo. É um jogador que, embora tenha 1,77 m, manda bem no jogo aéreo defensivo, né? Costuma ser bastante interessante nesse sentido, porque ele tem um tempo de bola bem legal. No jogo aéreo ofensivo também marca ali os seus gols, tal, mas não é grande coisa, não. Agora, é um jogador que costuma mandar muito bem, é muito melhor que a média nesse jogo aéreo, né? Parênteses, mais uma vez, me agrada o esporte contratar um jogador que pode jogar assim, de uma função de um volante, de um lateral direito e tal, pode ser polivalente, quando alguém se lesiona, ele pode entrar ali, suprir a necessidade, pode ser um jogador interessante para ser um 12º jogador, uma composição de elenco, acho que pode ser interessante sim. E não é aquele jogador pigmeu, é 1,77, é quase 1,80, é um jogador que consegue ter uma altura boa. Everton é muito menor do que ele, Eduardo é menor do que ele. Cara, aí você pega os que a gente tinha na temporada passada também, os pontas muito pequenos. Cara, eu detesto, eu já falei aqui pra você, né? Eu não gosto de jogador pequeno, tá? São algumas exceções ali que fazem sentido. Tem um ou outro no elenco, ok, mas tem 10 jogadores no elenco com jogadores pequenos, eu não suporto. E o Sport tinha a temporada passada, tá? Quando salta para cabecear, em geral, salta protegendo-se do zagueiro, né? Abrindo bastante os braços ali, né? Ou seja, para ter uma proteção ali para o cabeceio. Jogador inteligente, jogador taticamente muito elevado, né? Tecnicamente, um jogador que ali, eu diria para você que é um pouco acima do mediano, não é grande coisa, no sentido assim, muito técnico, tal, não é. Ele é acima do mediano, né? Mas a condição tática dele acaba construindo como um jogador também muito interessante, né? Então, se a ele falta uma técnica mais refinada, ele compensa isso com o entendimento tático do jogo. Então, falamos das características do Fabrício Domingues, daquilo que ele pode oferecer para o Leão da Ilha nessa temporada de 2024. Contudo, como é que está a execução dessas características do futebol do Fabrício Domingues? Bom, aí a gente tem um problema, né? Na temporada de 2023 ele não foi bem, esteve abaixo ali do esperado, não foi muito utilizado, e aí acho que tem uma questão muito importante que a gente precisa pontuar aqui, né? Acho que ele não foi tão bem em virtude de que ele não foi muito utilizado. E quando ele não é muito utilizado, ocorre algo muito importante com ele. Ele perde muita condição física. É impressionante como o Fabrício Domingues precisa jogar para manter em alta a condição física. Tem jogador que precisa parar de jogar para ficar bem. Ele precisa jogar para manter a condição física. É curioso isso, né? Então, à medida que ele perde essa condição física, ele também perde confiança. E quando ele perde confiança, ele não consegue entregar muito. E quando ele não consegue entregar muito, ele passa a ficar mais tempo no banco de reservas. Isso também se juntou a uma outra questão, que foi o fato de que o Argentino Júnior do Gabi Milito tinha muitos jogadores ali, até alguns mais apropriados para as mesmas posições, de tal sorte que era muito mais interessante para o Milito utilizar jogadores até mais jovens do que o Fabrício Domingues ali, né? Agora, eu acho assim, essa execução depende muito, sobretudo, gente, da
condição física. É um jogador que, quando não está bem fisicamente, a gente não vê o jogo dele fluir. Ele precisa estar muito bem no aspecto físico para que o seu futebol apareça. Do contrário, fica realmente muito difícil. Portanto, a temporada de 2023 não foi das melhores, 2022 teve altos e baixos, mas é um jogador que pode sim entregar muito para o esporte. Na minha opinião, é um jogador que poderia servir ali para algumas equipes que estão que vão ficar na parte de baixo da tabela, que vão disputar ali, por exemplo, uma vaga a Sul-Americana, enfim, da própria Série A do futebol brasileiro. Então, eu acho que, em geral, gente, trata-se de um jogador interessante que pode encorpar a equipe, entregar bastante consistência para essa equipe do esporte, consistência tática para essa equipe do esporte, um jogador que, em algumas situações, pode ir muito ao fundo e fazer esses cruzamentos muito bons, um jogador que pode, eventualmente, participar muito dessa etapa aí, prévia à etapa final de construção da jogada. Ele participa demais. Muitas vezes, mesmo do lado do campo, ele acaba indo para aquele setor da volância, né? Trabalhando muito ali na construção nessa etapa de construção ali das jogadas, né? Que acaba sendo terminada ali pelos jogadores um pouco mais à frente, né? Então, portanto, um jogador importante, que caso ele se encaixe no esporte e também caso ele esteja muito bem fisicamente, estamos falando de um jogador que pode se converter numa belíssima contratação para o esporte. Belíssima contratação, mais uma, acho que é um nome interessante sim, um jogador que vai chegar ao futebol brasileiro com muita fome, muita vontade, na verdade, de jogar bola, fome de glória, fome de sucesso, e evidentemente que está chegando num clube que pode entregar tudo isso para ele. Então, em virtude de tudo isso, eu diria para você que, em teoria, o Fabrício Domingues é mais uma muito boa contratação do esporte para a temporada de 2024. Tá bom, gente? É isso. Bom, gente, se inscreva lá no canal de Josa. Tem um ponto que me preocupa também ali. Josa falou que ele precisa ter uma sequência para estar bem fisicamente, para poder ajudar a equipe taticamente, correr, marcar, ter intensidade, né? Como ele teve lá no Racing, também no Defensa e Justiça, jogou no Tigre, também jogou no Nacional. Cara, do Uruguai, né? Cara, esse ponto de ter uma consistência no time titular, por exemplo, é o que me preocupa um pouco, porque eu não sei se ele vai conseguir ser o titular. Porque na lateral direita, Lucas Jamon, Rosales, beleza. Aí você vai para a volância, você tem 3, 4 ali bons, Fábio Matheus, Pedro Martins, tem o Felipe, Fabinho é mais um primeiro volante do que o segundo, então você fica naquela, e aí, como é que ele vai se encaixar aqui para ter uma consistência? Na ponta direita, eu acho que ele não é o cara para chegar a ser titular. Então é mais o cara ali para compor o elenco, que eu espero que dê certo, e Mariano Souza pode fazer um trabalho aí bem interessante para ajudar essa equipe taticamente. Eu começaria com 3 zagueiros, tá? Se fosse Mariano Souza. Mas ele sabe mais de bola do que eu, né? Mariano Souza. Então, vamos ver o que ele vai fazer aí com esse elenco do Sport, tá? Para 2024, a formação tática, o encaixe desse grupo aí vai depender muito das mãos de Mariano Souza. Porque o Sport não tem muita bala para contratar tantos jogadores assim de nome, de peso e que vai dar certo, não. Essa aí é uma aposta, no campo da aposta. Riquelme é no campo da aposta. Mas se forem bem ajustados, pode se tornar, assim, uma boa contratação. Cara, eu ia falar sobre a contratação do Ceará, tá? Mas o vídeo já tá muito longo, eu vou deixar isso aí para um próximo vídeo. Abraço aí para todo mundo, a gente tá de volta aí mais tarde. Valeu!